Dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Sexta-feira, mais uma semana encerrando aqui no Acordando para o Propósito, de segunda a sexta, às 6 e 7 da manhã. Esse é o nosso encontro para poder levantarmos para a vida, acordarmos para o propósito e aprendermos a palavra de Deus, refletirmos sobre a palavra de Deus e colocá-la em prática para que nós venhamos agradar e a viver os frutos da obediência ao nosso Senhor. Você que está chegando aqui, faça sua inscrição no canal. Talvez você já tenha visto aqui alguns vídeos, já recebeu algumas vezes os links e não se inscreveu no canal. Faça isso, é gratuito e você, através disso, também você está fortalecendo e sinalizando o seu apoio à produção desses conteúdos. Então, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, porque ele vai trazer os alertas do que tivermos de novidade no canal diariamente. E também curta, comente e compartilhe. Vamos fazer aqui hoje um combinado. Você que está aqui, entrou, clicou nesse vídeo, chegou até aqui, deixe um comentário, a sua curtida. Faça aí um comentário, seja acerca do tema, seja acerca de algo que você quer expressar. Deixe um comentário, curte e também copie o link e mande para alguém que de repente não conheça ainda o nosso trabalho, o nosso programa, vai ser de grande valia. Hoje é sexta-feira, eu peço que ao final você esteja aqui para nós fazermos a nossa oração. Sexta-feira nós apresentamos os pedidos. Você colocou os seus pedidos de oração aqui no programa de ontem, tem apresentado diante do Senhor os seus pedidos de oração. Então, nós vamos estar orando, apresentando esses seus pedidos. E hoje nós temos aqui um assunto que muitas das vezes ele causa um pouco de aflição. Como assim, ressurreição dos mortos? Não era só Jesus que tinha conseguido esta façanha de ressuscitar? E o que que aconteceu com Lázaro? Lázaro tornou a vida. Lázaro estava num estágio de morte e após a fala de Jesus ele torna a vida. E o arrebatamento, ele fala da possibilidade da ressurreição dos mortos. Enfim, o assunto ele é um tanto quanto complexo e nós traremos aqui um extrato dele. Porque a grande pergunta é: ok, a Bíblia fala sobre a ressurreição dos mortos, então como que acontecerá a ressurreição dos mortos? Essa é uma grande pergunta, mas é algo que a Bíblia não nos deixa sem compreensão. Eu gostaria que você abrisse aí a tua Bíblia para a gente ler um texto que está em Primeira Tessalonicenses. Nós vamos ler aí o capítulo 4 e basicamente o versículo de número 16. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo de número 13, tá bom? Pelo menos do 13 ao 16, para poder termos uma compreensão. Olha só, antes de eu iniciar a leitura aqui, pensa comigo. Volta de Jesus, arrebatamento, ok? O arrebatamento ele gera alguns eventos no cenário espiritual, no cenário físico e no cenário celestial. Pensa comigo,
nessas esferas. Então, a volta do Senhor Jesus ocasiona uma série de eventos escatológicos. Dentre eles, essa marca da volta de Cristo relaciona-se diretamente com a igreja. Então, Jesus ele volta como um noivo, porque ele vai buscar a sua igreja, a noiva, para a preparação das bodas do Cordeiro, tá? Mas isso a gente fala em outro programa. Quero só que você se situe aqui. Volta de Cristo, arrebatamento, para você compreender do que nós estamos falando aqui sobre a ressurreição dos mortos. Aí o apóstolo Paulo diz assim, capítulo de número 4, 1 Tessalonicenses, a partir do versículo de número 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Então, lemos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 até o 17, eu repito o 16 e 17. Pois dada a ordem, com a voz de arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Aí a continuidade da parte B do versículo 17. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então veja, a gente fala sobre a igreja do arrebatamento. A igreja do arrebatamento seria basicamente aqueles que estiverem vivos quando da volta do Senhor Jesus. A ótica, como se houvesse uma cronologia do texto bíblico, é que os mortos ressuscitarão primeiro. Significa que, na ordem do acontecimento, na volta de Cristo, há a ressurreição dos mortos em Cristo. Tá? Então, você está entendendo aí como que acontecerá isso? Jesus volta, há a ressurreição dos mortos em Cristo e nós, os vivos, ok? Se assim nos enquadrarmos, porque nós cremos na volta do Senhor Jesus Cristo a qualquer momento, esses depois subirão com eles, isso é, com os mortos que ressuscitaram, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Ideia de eternidade. E aí é interessante porque a Bíblia ela fala sobre o fato morte e o lastro entre o fator morte e a volta de Cristo. Então, por exemplo, aqueles que morreram salvos, eles estão no estágio morte, aguardando, ok? Assim falando de maneira hipotética, a volta de Cristo. Porque na volta de Cristo vai acontecer a ressurreição dos mortos que foram salvos. Então, essa é um acontecimento
miraculoso. Há aqui um acontecimento miraculoso. Então veja, nós temos alguns eventos miraculosos que são ocasionados por conta da volta de Cristo. O primeiro deles é o que nós estamos vendo aqui hoje, é a ressurreição dos mortos. Então, a Bíblia fala algumas coisas interessantes sobre isso, nós não temos como tecer todos os comentários, mas essa doutrina que trata da ideia da ressurreição dos mortos, como sendo um dos primeiros milagres que acontece nessa volta de Cristo, a gente vê que isso é citado não somente no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o profeta Isaías fala sobre isso. Daniel fala sobre isso. Então, não é uma doutrina solta ou aleatória dentro desse cenário. Existe um fundamento bíblico. Por exemplo, abra aí, se você puder, Daniel, capítulo de número 12, para poder você ver aqui algo interessante. Daniel 12, nós vamos ler aí o versículo 1 e 2. Então, veja bem aqui se isso não coaduna com o que nós acabamos de ler. A gente leu aqui, 1 Tessalonicenses, olha o que diz aqui. Eu vou voltar a 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 13, para você entender. Não queremos que sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Jesus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, aqueles que estiverem vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, olha aí, dada a voz com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Daniel capítulo 12, 1 e 2. Olha só. 12, 1 e 2. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Então, veja, essa ideia aqui de acordar é a ideia de ressuscitar. É a ressurreição dos mortos. Então, aqueles que estão mortos, eles aguardam o quê? A vinda de Cristo para a ressurreição desses mortos. Então, você está vendo que a Bíblia trata sobre esse aspecto da ressurreição dos mortos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, só li aqui duas passagens bíblicas. Se você quiser, você pode ler o capítulo de número 20 de Apocalipse, para poder nós ganharmos tempo aqui, nós pegamos apenas esses dois textos aqui. Você pode ler o capítulo 20 de Apocalipse para você entender isso. Então, quando o Senhor Jesus ele descer do céu na sua segunda vinda, o primeiro fato que vai acontecer é o quê? É a ressurreição de todos os salvos. Tá? Para você até entender o cenário. Então, a primeira coisa que acontece é a ressurreição dos salvos. E a sequência é o arrebatamento. Então, primeiro, você imagina o que a Bíblia nos coloca aqui, é a ideia do seguinte, olha, não importa onde estão os dejetos, as partes deterioradas dos corpos que morreram. Não importa se esses corpos eles estão só no pó da terra, se existe ossada, se não existe ossada, se existem partículas possíveis a serem encontradas aos olhos nus. Não. Todos esses corpos eles serão ressuscitados. E aí nós temos aqui
outras partes que nós podemos ver na sequência, podemos falar na próxima semana, que é a ideia, por exemplo, da glorificação do corpo. Olha aí, o crédito de um corpo espiritual. Deus vai acreditar a nós um corpo espiritual. Então, essa descrição que nós vimos aqui do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, aqui no capítulo 4, isso é um fator aqui descrito com detalhes e os procedimentos, como isso vai acontecer, muito adequado para nós sanarmos estes questionamentos, tá bom? Então fica essa ideia aqui para você. Eu espero que você tenha compreendido. Tem muitos assuntos correlatos a esse, como, por exemplo, esses mortos salvos são aqueles que estão no seio de Abraão, ok? Lugar que é mencionado em Lucas, por exemplo, quando também se trata de Lázaro, a ideia de um lugar onde aqueles que morrem salvos aguardam exatamente essa volta de Cristo para a ressurreição dos mortos, para que estes mortos, que dantes com o corpo no pó da terra, em estágio de decomposição, ou seja, lá em que estágio for, esses corpos serão glorificados após essa ressurreição. Então você entendeu aqui hoje como que acontecerá a ressurreição dos mortos, um assunto tremendo e um assunto importante, porque ela está diretamente ligada ao arrebatamento. Então, primeiro os mortos salvos ressuscitarão e nós depois sucederemos esse acontecimento, os vivos que serão arrebatados, que é o que o apóstolo Paulo fala ali, nós não precederemos. Isso é, nós não precederemos quem? Esses mortos que ressuscitarão primeiro. E nós, depois que estivermos como a igreja do arrebatamento, seremos alçados ao encontro para viver eternamente com o noivo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Diga para mim, esse nosso bate-papo aqui, essa nossa reflexão foi útil para a sua vida? Conseguiu compreender? Tem dúvidas? Coloca aqui nos comentários. Ah, não, pastor, eu estou com dúvida ainda sobre tal coisa. Ou tem uma pergunta aqui, coloca aqui nos comentários. Nós vamos nos esforçar para poder atender todos aqueles que assim o fizerem. Nós vamos estar orando e apresentando os pedidos de oração que foram postos nos comentários ou aqueles que chegaram por todas as vias em nossos canais. Pai, nós queremos louvar o teu nome, te engrandecer. Obrigado pela tua palavra, que é rica em nos trazer instruções, nos abençoar, nos direcionar. Muito obrigado pela tua palavra. Nós cremos que ela é a verdade e, por isso, o que nós falamos aqui de como acontecerá a ressurreição dos mortos é o que nós acreditamos, o que nós cremos. Obrigado pelo maravilhoso conduzir da tua soberania na história da humanidade de nossas vidas. Senhor, neste dia eu quero apresentar os pedidos de oração, ora colocados aqui no nosso canal, pessoas que mencionaram pedidos relacionados à família, ao casamento, pessoas que têm apresentado seus filhos diante de ti, pessoas que têm pedido por portas de emprego, pessoas que têm pedido, Senhor, por cura de enfermidade. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar vitória sobre a vida do teu povo. Aqueles que necessitam de emprego, abra as portas para que eles possam enxergar aquilo que é necessário fazer ou enxergar aquilo que tu estás fazendo. Dê direção. Talvez tenha alguém que possa estar aqui, Senhor, procurando emprego e tu está falando para ela começar a empreender em algo que vai mudar a trajetória da vida dela. Talvez tenha alguém aqui que está querendo uma nova oportunidade na vida profissional, mas tu estás chamando para ela estudar algo novo, para ela se qualificar. Senhor, apresento diante de ti aqueles que necessitam de cura, aqueles que necessitam de restauração, aqueles que necessitam de vitalidade para poder fazer a tua obra. Alcança, Senhor. Alcança também, Senhor, as famílias, alcança os casamentos,
Alcança, Senhor, a parentela dos teus filhos que nos acompanham. Faz uma grande obra no nosso meio. Ó Senhor, também toma a vida espiritual dos nossos irmãos que precisam de revitalizar a vida espiritual, precisam de proatividade espiritual. Acende a tua chama na vida deles, mas que eles possam entender que eles precisam se colocar diante de ti para um novo tempo. Senhor, também apresento diante de ti, Senhor, as crianças, Senhor. Toma as crianças nas tuas mãos, toma essa geração nas tuas mãos, faz a tua obra, Senhor, nos usa para a honra e glória do teu nome. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, eu te espero segunda-feira aqui no Acordando para o Propósito. Tem muito mais esse mês sobre Apocalipse. É um mês fantástico e maravilhoso. Portanto, segunda-feira, às 6, 7 da manhã, nós estamos aqui te esperando. Deus abençoe, um forte abraço e parabéns para você que está acordando para o propósito.